Fala galera do Papo Furado, hoje eu tô com ele que é radialista, apresentador, humorista, esse homem faz de tudo um pouco. Na madrugada também a gente tava conversando aqui, quem que é o convidado de hoje? Sou eu, Diguinho. Diguinho, dizendo que tá meio sem voz, tá cansado, Diguinho? Não, cara, uma gripe me pegou aí nos últimos 15, 16 dias mais ou menos e eu tô com a garganta me controlando mesmo pra não perder a voz de vez. Ainda trabalho todos os dias 5 horas na rádio. O meu programa de rádio não é um programa de rádio comum, igual uns bundão faz por aí, tocando música. Meu programa eu falo 4 horas e 10 por dia, 4 horas e 10 minutos úteis por dia, e o resto é comercial e umas músicas que eu saio para mijar e tomar uma água ou um café. Mas é um recorde mundial. Seu programa é o radialista que mais fala no mundo. Cara, era para ter entrado no ano de 2014, quando eu saí da Band. Mas assim, porque existe rádio AM, o rádio AM o comunicador fala muito. Mas ele tem repórter, ele tem esotérico, ele tem a mulher da fofoca. Eu não, eu sou tudo sozinho, eu vou tudo na raça mesmo, conversando com ouvinte, ouvindo WhatsApp, rede social, etc, etc. Então, eu pretendo entrar numa dessa aí. Então eu estou juntando todos os meus programas e tirando média todo mês, quanto que eu falei no mês. O mês passado deu 4 horas e 19 minutos. E nos outros programas? Eu sei que você faz muita TV também, o Danilo Gentili sempre te leva nos projetos, você é o cara dele lá e tal, bacana. Eu vi que você fez aquela história bêbada. Eu queria saber o seguinte, vocês beberam aquilo tudo mesmo pra falar daqueles negócios? Como é que é o bastidor daquele programa? Real pra galera saber. Eu aceitei pelo dinheiro, que era bom. Pra gente tinha um cachê e tal. Mas cara, uma coisa é verdade mesmo. E eu vou contar uma pré-história. Eu nunca bebi na vida. Sua história, só te contando, foi Independência ou Morte? Não. Qual que foi a sua? Não, foi Independência. Eu sei mais do que ele da história dele. É verdade. A minha foi mais pra morte, porque eu terminei de gravar umas 11 da noite e eu fiquei em observação até umas 5 da manhã. Bêbado? Ruim. Aí, que maravilha. Mas eu não lembro de nada do que aconteceu, eu nem tive coragem. Danilo me mandou umas prévias no WhatsApp, olha o que você fez aí. Eu falei, nem vou ver, isso é vergonhoso. Mas assim, eu nunca bebi. A primeira vez que eu bebi, que foi uma lata de cerveja, eu fiquei muito mal, acho que porque misturou com os remédios que eu tomo. E minha esposa falou que teve que me buscar na portaria, porque era amigo de um porteiro da madrugada, o seu Tony. Eu tava de cueca na portaria, ela foi me buscar. Então, como que você chega nesse estado de cueca? Você não lembro. Então, nesse programa aí, A História Bêbada, eu também, acho que com uma lata e meia ou um copo e meio, eu já fiquei ruim, já comecei a falar bobagem. Daí disseram que eu falei da minha filha. Enfim, não lembro muito bem, mas é real. O que você perguntou de início é real. Você tem que beber mesmo e contar a história, né? E dando voz para os personagens com a história que eles te mandam antecipadamente. A gente lê algumas coisas, né, em blogs e tal, das briguinhas que rolam. Danilo Gentili fala um trem no Twitter, você twitta, você xinga e tal, e a galera fica assim, esses caras tudo combinados, isso aí é uma zoeira do caralho, e os fofoqueiros de plantão e os merda da televisão ficam caindo em cima. O que você tem pra dizer sobre isso? Não, eu acho que o grande lance disso é porque não é combinado. E não sendo combinado, eu acho que dá mais veracidade para a coisa e acaba gerando a dúvida na cabeça da pessoa também, de quem assiste, de quem consome rede social, essa coisa toda. Mas assim, cara, o De Noite, ele é feito por pessoas que vieram da ralé. Eu vim da ralé, vim do Cortiço. Danilo também. Você é da mesma área de Santo André? Não, sou de Osasco. Você é de Osasco, mano. Pô, e até mano, hoje, nós, mano. Até hoje não saí de Osasco. Tô lá em Osasco ainda. Mesmo? Você mora lá ainda? Moro ainda. Mas assim, o grande lance disso aí é que são pessoas simples que se juntaram e estão fazendo um programa de gente normal. Porque, por exemplo, eu nasci na década de 80. A zoeira sempre foi normal, não tinha essa frescura de bullying. Ai meu Deus, porque me chamaram de gordo, de preto, não sei do que. Não, isso não existia. Cada um se defendia como podia. Eu, por exemplo, não tenho uma parte do pulmão. Na época. Então, mas na escola eu tinha eu andava com um tubo de oxigênio no nariz para poder respirar. E nunca que quando me zoaram, porque é normal uma criança zoar com a outra, eu fiquei, ai meu Deus, eu vi no mundo. Não, muito pelo contrário, eu fazia pior.
dentro das Se te minhas zoar porque você limitações... babou, se pegar, dá problema Não tem também? problema não, eu tô babando por causa da gripe. E assim, mas eu nunca tive esse problema, de maneira nenhuma. Eu acho que hoje a mídia, a imprensa, grupos sociais tendem a levar o jovem pra essa bosta. Ai, a baleia azul, eu nem ligo pra isso. Eu acho que a baleia morra, né? Que a baleia morra. O problema disso tudo são os pais. O problema disso tudo, esse negócio de baleia azul, por exemplo, o pai, o governo, a mídia tende a dizer que a criança tem que ter uma independência. A criança não tem que ter independência de porra nenhuma. O pai tem que ver o celular da criança, tem que ver o celular do adolescente. Aí entra nessa espiral de cocô que entra aí fica todo mundo com dó. Não tenho dó porra nenhuma, eu quero que se dane. E tem uma coisa também. A gente, quando acontecem as coisas lá, por exemplo, o mestre mandou que você perguntou. Claro. O mestre mandou, ele é um desespero. Por exemplo, quando a gente vai gravar, a gente sabe quem perdeu, ou às vezes não perdeu. Porque muitas vezes que eu perco é por causa da edição. Os caras inventam na edição que eu perdi. Só pra então, te assim, fuder. só pra me ferrar. Então, aí, naquela hora, você não sabe que perdeu. Aí vem o nervosismo mesmo. Mas é igual eu falo. O de noite é igual um campo de futebol. A gente tá jogando um clássico, de repente um xinga o outro do mesmo time, quer quebrar a cara do outro, mas depois saiu dali, todo mundo amigo de novo. Mas na hora realmente dá um nervoso. Porque o palmito é chato, né, velho? O palmito você sabe que ele não é aquele. Ele é um cara. A última palavra tem que ser sempre do Danilo Gentili? Não, muito pelo contrário, Não. cara. Muito pelo contrário. Aliás, ele dá uma liberdade extrema, é por isso que o programa funciona, é por isso que é o programa de late night de uma audiência da televisão. Ele dá liberdade para você fazer, opinar, arriscar. Então é por isso que as pessoas ganham confiança e por isso que os nossos componentes são melhores do que o da concorrência. A gente nunca perdeu para a concorrência. A concorrência fala, perdeu, não perdeu. Às vezes nem se bate no horário e só perdeu na estreia porque a concorrência era uma novidade. A estreia que você tá falando é o do outro cara lá do Bial? Não, do Bial, do Porchat, qualquer um Porchat. que seja. E assim, eu sou um cara viciado em número, eu sempre vejo a audiência, eu tô lá, eu tenho no meu celular, tudo. Agora, o que eu não gosto é que os caras, às vezes, pra detonar a gente, o cara começa a mentir, começa a falar um monte de bobagem. Mas tudo bem, não importa. O que importa é que a gente está trabalhando e a gente cada vez mais solidifica um trabalho bacana. Aquela menina que entrou como ajudante de palco, como é que ela chama? A Juliana. A Juliana. Ela emagreceu muito. O que ela arrumou? Tá comendo só batata doce e frango? AIDS e crack. Eu tinha certeza que você ia soltar uma dela. Você viu ela na Cracolândia? Você passou lá e ela tava fumando? Já. Vamos falar isso pra todo mundo, que amanhã vai dar uma audiência. Você viu ela na Cracolândia? Ah, não. A Ju entrou num negócio de emagrecimento aí, num método e deu certo pra ela, foi bem legal. Ela perdeu acho que uns 20 quilos. E não achou mais, né? Não achou mais. E tomara que não ache mais. Graças a Deus. Porque a dificuldade de quem tá acima do peso é essa. Qualquer deslize pro gordo você já engorda 3, 4 quilos. Então agora tem que manter, etc e tal. Eu não sou ninguém para dar esse conselho. Em 2013, se você for ver a imagem, você pode botar aí do Agora é Tarde, eu sou bem mais magro que isso. Aquele tempo eu estava num processo de emagrecimento. Ali eu já tinha baixado de 160 quilos para 119. E depois eu emagreci mais, cheguei a 99. Mas depois eu engordei tudo de novo. Você começou a beber, você não bebe. É madrugada, cara, madrugada. Você come muita bobagem, assim, é Não, sanduíche. Sabe que não? Você sabe que eu tava vendo, eu tô indo no Instituto do Sono também. Você sabe que uma das coisas que engorda a pessoa é não dormir também? Porque você, assim, você é desregrado. Eu lembro que na época que eu emagreci, eu só transava e ia trabalhar e nem ligava pra comida. Hoje não, hoje tá mais difícil. Hoje você tem que ter uns empregos a mais, você é pai de família, você tem que arrumar as coisas, tem que pagar a casa. Então eu acabo fazendo show, eu faço rádio, eu faço televisão. Mas assim, eu tô pensando assim, eu já me oferecem muito. É igual tratamento, pele, cabelo. Eu não aceito permuta, nunca aceitei. Permuta você não faz? Se alguém te oferecer pra cortar o cabelo, fala, não, o cabelo tá bom assim. Não, eu acho ridículo. Eu acho que eu ter que ficar falando, olha, ganhei essa camisa, não sei de quem, eu não faço, preciso comprar com meu dinheiro. Isso eu não gosto, acho até patético. Isso é aquela coisa daquelas modelos que, fica na TV só dando joia.
Isso eu não quero pra mim, eu sou um radialista respeitado. Você é sério, né? Você compra com o seu Não, trabalho. eu construí minha carreira de radialista e cheguei na televisão num projeto de late night. Eu sei da minha função. Minha função é locutor do programa e sidekicker. Você vê que às vezes a entrevista tá de um jeito, eu vou lá e entro com um absurdo. Aí já muda a entrevista, ou às vezes não muda, às vezes dá certo, às vezes dá errado. É sempre um risco e tem a ajuda de todo mundo lá. E eu sei da minha função. E eu não acho legal. Sidekicker é quase o papagaio da Ana Maria Braga? Não, sidekicker é o cara que chuta. Dá aquele chute. É o cara que, ele chuta, ele tenta chutar no gol, mas ela pode ir sem direção. De repente, no gol é que o convidado vai gostar. Quando vai sem direção é que fica aquele mal-estar, que é o que geralmente eu gero, mal-estar. Mas o que é bacana é isso, né? Que não é só pro bem do entrevistado, você causa polêmica. Polêmica é audiência. Mas é isso, é a função. E o De Noite, né? O Danilo Gentili tem uma preocupação que eu acho incrível. Ele é uma plataforma multimídia, ele faz tudo. Ele faz TV, ele faz cinema, ele faz rádio, ele faz livro. Então assim, ele realmente é um grande artista, ele é um artista diferenciado. Então ele se preocupa muito com os detalhes, desde a pintura da caneca que o convidado recebe, é tudo muito minucioso. Então ele olha tudo, item por item. Tudo. Então as coisas, às vezes vem uma dica, acho que poderia falar isso, e ele muito te dá a liberdade de fazer as coisas. E é por isso que as pessoas se dão bem lá, porque as pessoas ganham confiança. Eu vou fazer, como é que ele chama o convidado quando ele está entrevistando ele quer outra pessoa? Eu quero você aqui, ele não faz assim? Fala eu vou falar com ele, Danilo, quando você vem em Belo Horizonte, eu quero você aqui. Você fala com ele que eu sou legal. Você fala com ele, ele não sai de casa. Ele não... Eu mesmo aconselho ele a não ir. Pra não passar raiva, né? Pra não se expor, assim, pô. Aqui, deixa eu falar, ficamos assim legal demais. Obrigado, não vou tomar cara. seu tempo. Obrigado, valeu mesmo, Diguinho. Valeu. Tá chegar a comida aí, você tá me atrapalhando, né? É, isso aí. Valeu, muito obrigado. Papo furado. Quando eu for lá em São Paulo, a gente se encontra. Obrigado. Não faço questão de te encontrar. Beleza. Não, mas então, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Valeu, galera. Papo furado. Obrigado. Aliás, Papo Furado já foi um programa meu de rádio. Tá Perdi o registro e o senhor roubou. Eu vou pegar, isso aí. Valeu, galera. Tchau.